Senhor presidente, várias vezes e diversos momentos me indagam. Hoje, por exemplo, o vereador Zanato comentou sobre do PV, do mesmo partido que o PV, e isso, vereador Zanato, acontece todo dia comigo. Todo dia alguém pergunta para mim isso, mas você não é do partido do prefeito? Por que você fez um requerimento deste? Por que você agiu desta ou daquela maneira? E às vezes relembram, porque deixou de ser líder quando foi aí, não lembro, 6, 7, 8 meses mais ou menos, né? Isso é comum, e eu tenho respondido isso diariamente. Às vezes com mais veemência, às vezes não, mas geralmente a gente não tem tempo para explicar a razão disso. Eu lembro que o colega Paulo de Tarso, quando deixei a liderança, disse: tem muita gente vendo a gota da água que caiu do copo, mas não está vendo aquele copo, como aquele copo encheu, né? Então eu não quero repetir aqui tudo o que disse antes, mas eu quero fazer um reconhecimento expresso, senhor presidente, e bastante claro, como disse, inclusive já, para alguns colegas daqui. Infelizmente, não dá para negar hoje que o PV tem, e vou corrigir a minha frase, no mínimo 2 lados. Não dá para negar isso, senhor presidente. Vossa Excelência é do meu partido, no mínimo. O vereador Paulo de Tarso é do meu partido, o prefeito é do meu partido, não dá para negar. E é preciso ter a coragem de dizer isso em público. Chega desse disse-me disse, não, mas você é isso, você é aquilo, chega. O Partido Verde, assim como outros partidos daqui da cidade, que eu sei, também não preciso mencionar porque não são os meus, mas eu sei, o PV hoje tem 2 lados, ou até 3, mas tem 2 lados, no mínimo, senhor presidente. E eu poderia explicar isso assim de uma maneira bastante sucinta, que é mais ou menos assim. Tem o lado, senhor presidente, que é do meu partido, e tenho certeza que quando menciono esses lados, os colegas lá no fundo estão comigo. Tem momentos para dizer as coisas, e eu sei que um dia dirão, de uma maneira bastante expressa. Mas existe o lado do PV que promove essa celeuma toda. Jornais não encontrados, decretos não encontrados. Às vezes o decreto está num jornal que você não encontra o jornal, e é isso que acontece. E existe o lado do PV, doutor Segura, que prega a transparência absoluta de todos os atos administrativos, de todos os atos da administração pública. Existe um lado do PV, senhor presidente, que compra Lego sem licitação, que compra livros sem licitação, e aí vem as ações civis públicas que estão caminhando aí, intentadas pelo Ministério Público Estadual. E existe o outro lado do PV, que diz assim: é importante ter livro? É importante ter Lego? Sim. Mas será que não tem outras prioridades? Será que não é necessário, como muitos, acho que todos aqui pediram construção de creches, todos. Será que isso não é mais importante neste momento? E depois sobrou, vamos comprar Lego, vamos comprar livros? E não estou nem entrando no mérito do Lego e de quais livros compraram. Não vou entrar de novo nessa discussão. Existe um lado do PV, senhor presidente, que prefere gastar, quanto foi? Mais ou menos 100 mil reais num mastro e numa bandeira. E tem o lado do PV que prefere capacitar professores com esse dinheiro. Será que a bandeira era prioridade para o nosso município? Existe o lado do PV, colegas, que prefere aumentar impostos. E tem o lado do PV que prefere aumentar a fiscalização, porque o aumento dos impostos não significa aumento da receita. Tem um outro lado do PV, vereador Atílio, que prefere pagar 10 mil reais por dia, 11 mil reais por dia para transportar o lixo. E tem o lado do PV que luta, que briga por um aterro sanitário de qualidade e briga por uma usina de reciclagem, com tantos exemplos mostrados nesta casa já de usinas. Tem um outro lado do PV, senhor presidente, que fecha a escola.
E tem o lado do PV que quer melhorar a educação. Tem um lado do PV que praticamente acaba em Jaú, no município, com a educação de jovens e adultos. E tem aquele que quer garantir a cidadania para aquelas pessoas que não puderam estudar no momento mais adequado. Não dá para negar, senhor presidente. São lados do PV, dentro do PV. Alguns pensam de uma maneira e outros pensam de outra maneira. Eu não vou dizer aqui de que lado eu me encontro diante de todas essas situações, eu podia passar aqui 3 dias dizendo outras situações. Mas tem gente que não cabe mais no Partido Verde. Essa é que é a verdade. E isso precisa ser dito abertamente. Chega dessa história, somos todos juntos, todos do mesmo partido, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, que não pode o quê? Aliás, porque o próprio PV prega a liberdade de expressão política. A liberdade de filiação, inclusive. Tem a liberdade de pensamento, vereador Ronaldo Formigão. Faça isso, faça aquilo, fundamentado, com critérios. Eu sei de que lado os meus colegas estão aqui desta casa. Não preciso dizer para ninguém. E vocês sabem também do lado que eu estou, e eu acredito que estamos no mesmo. Só que tem momentos adequados para se dizer as coisas. E essas coisas ainda serão ditas. Eu estou dizendo há mais tempo. Essa é a única diferença minha para vocês. É a única diferença. Porque vossas excelências ainda vão dizer essas coisas aqui. Quando eu era líder do governo, caro colega Paulo de Tarso, que agora é o líder, e eu sei exatamente o que vossa excelência está passando. Eu sei exatamente. Muitas vezes confundiam a liderança, que a liderança é aquela pessoa que vem aqui e sustenta um projeto e convence os colegas. Mas confundiam isso, vereador Zanato, e muita gente daqui é testemunha disso, com a imposição de ideias. Faça isso, engula esse projeto e faça os demais colegas da casa engolirem também. Eu nunca fiz isso. Eu não tolerava isso. Não dava para fazer isso. Me lembro quando pedi, ingenuidade, né? Ingenuidade, confesso. Me lembro quando pedi, ou comuniquei, pedi, não me lembro, a aprovação de um projeto de autoria do vereador Carlos Ramos, lá no gabinete. Eu quase fui chicoteado. Como? Do PT, oposição. E a minha resposta lá foi a que eu sempre disse aqui. Eu não leio o autor do projeto. Eu leio o conteúdo do projeto. Não me interessa quem assina lá no final. Me interessa o conteúdo daquele projeto. Está pautado no interesse público? Interessa para a população de Jaú? Tem o meu apoio. Não interessa se é do Zé, do Pedro, do Afonso, do Joaquim. Não interessa se é do PT, do PV, do PSDB, do PTB, do PP. Tem o meu apoio. Então, senhor presidente, por esses lados e por conta de, em alguns momentos, esses lados acabaram ficando cada vez mais, ou foram ficando cada vez mais transparentes, cada vez mais saltando aos olhos. É por isso que num determinado momento, vereador Paulo Tarso, eu tive que deixar a liderança. É por isso que num determinado momento tive que me posicionar. Vossa Excelência também sabe o que é isso. E depois que a gente faz isso, só quem já fez sabe o que sofre. Só quem já fez sabe a perseguição. Isso sim é perseguição. Isso sim é perseguição. E os colegas de casa sabem disso. Quando você pede a publicidade de atos, quando você apresenta requerimentos, isso não é perseguição. Perseguição é a partir do momento, ela ocorre a partir do momento em que você toma um lado. E aí, meu filho, aí você tem que tomar cuidado.
né? Eu tenho evitado, estou terminando, senhor presidente. Não, fica à vontade. Tenho evitado conversar com pessoas que têm cargos públicos no município de Jaú. Porque quando descobrem que isso aconteceu, a pessoa é exonerada no dia seguinte. Então, nem mais entrar na prefeitura eu tenho entrado. Por medo? Não. Por medo em relação à minha pessoa? Não. Por medo em relação às pessoas que podem ser exoneradas por conta disso. Eu tenho medo disso. Medo por elas. Medo por elas. Não por mim. Desculpe o desabafo, senhor presidente. Era o que eu precisava fazer, trazendo à baila uma questão intrapartidária. Mas como a palavra é livre, tomei a liberdade de participar tudo isso para os colegas. Obrigado, senhor presidente.